Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Vamos fazer aqui o resumo do terceiro dia do Masters 1000 de Roma. Agora o torneio começando a segunda rodada, cabeças de chave estreando, alguns ganhando, outros já carimbando o seu passaporte para Paris e se preparando para Roland Garros, outros até, quem sabe, fazendo um torneio de preparação antes em Genebra, em Hamburgo, mas fato é que assim, a gente teve alguns cabeças de chave sendo eliminados hoje, pelo menos um deles aqui que eu vou colocar, né? E a gente teve também alguns jogos bem interessantes, né? Acho que o torneio de Roma, ele tem um dos ambientes mais legais do tênis. O Foro Itálico, para mim, é o meu complexo de tênis favorito. E mais do que isso, né? Uma torcida muito presente desde os primeiros dias. É apenas o terceiro dia de torneio e ver a quadra Pietrangeli toda lotada, né? Muitas pessoas assistindo lá aquela batalha de Holger Rune com Messagna. Foi bem bacana, isso mostra assim o apoio do tênis dentro da Itália. Eu acho que também é o momento, né? A gente sabe que a Itália hoje vive uma era de ouro no tênis, não só pelo número 1 de Jannik Sinner, que é muito bom também, mas Lorenzo Musetti também é um top 10. Então assim, o momento do tênis italiano é o momento de ouro, né? Então vamos falar aqui dos jogos que aconteceram hoje, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Arthur Fils ganhou de Talon Griekspoor por um duplo 6-2. Eu não esperava uma vitória tão dominante, até porque o Griekspoor é um tenista muito competente, mas o Arthur Fils, ele já colocou ali até na entrevista que o objetivo dele é tentar encerrar o ano no top 10. Não dá para dizer que ele está muito longe disso, já é o 14 do mundo e vem conseguindo boas vitórias. Vai enfrentar o Stefanos Tsitsipas na próxima rodada, estou bem curioso para ver como ele vai gerenciar essa partida. E a gente teve também o tenista italiano, né, o Pássaro, né, o Francesco Pássaro ganhando do Grigor Dimitrov. Ele que só tinha 3 vitórias contra tenistas do top 20 e agora chega a 4, mas a segunda contra o búlgaro 7-5, 6-3. O Dimitrov não é um tenista ruim de saibro, mas ao mesmo tempo, né, ele tem alguns problemas que ele não tem uma bola muito pesada, ele é um cara muito técnico, ele não é um cara de força bruta, né? E a gente vê, por exemplo, quando ele tem que gerar mais potência nos golpes, ele sofre. Por exemplo, o duplo 6-1 que ele leva lá do Alcaraz em John Wells é muito nisso, né? Ele não é um cara que consegue gerar a potência pelos próprios golpes. Numa quadra lenta, ele vai sofrer mais. Quando a quadra fica mais rápida, ele equilibra mais o jogo. É por isso que ele já ganhou do Alcaraz numa quadra rápida, como aconteceu, por exemplo, em Miami no ano passado. Então, assim, é aquele negócio, né? Os contextos podem produzir resultados que a gente não espera, né? E assim, foi uma vitória muito boa para o tenista italiano, que aproveita a oportunidade para avançar na segunda rodada. O Nakashima nem precisou entrar em quadra para avançar a terceira rodada. O Jordan Thompson acabou desistindo do jogo por algum tipo de lesão ou desconforto, né? Karen Khachanov teve seu trabalho para vencer o Burruchaga, mas avançou a terceira rodada, 2 horas e 40 para vencer o argentino, 6-4, 5-7, 6-1. No último set ali, foi duro ainda, né? Foi 40 minutos de último set, mesmo com 6-1, mas o Khachanov conseguiu quebrar ali o Burruchaga mais umas 3 vezes no set. E assim, né, com sofrimento conseguiu uma vitória que obviamente consome bastante o físico, né? Alexei Popyrin tá precisando de vitórias e conseguiu uma boa aí contra o Tarber, né, que superou o Kovacevic na primeira rodada. E assim, é um jogo que você pensa que ele não vai ter tantas dificuldades pelo aspecto de que o Tarber é um cara que só tá passando bola para outro lado. Inclusive, um dos números mais bizarros que eu já vi, né, de 42 bolas vencedoras para o Popyrin e 6 para o Tarber no jogo inteiro. Para você ter uma ideia, o Popyrin teve mais aces, ele 9, do que o Tarber teve de bolas vencedoras o jogo todo, né? E assim, esse tipo de jogador é para se esperar que o australiano vá passar com tranquilidade pela maneira de jogar. Ele tem potência nos golpes dele, né? Ele é um cara que saca muito bem, a bola dele é pesada, mas ele ainda erra muito, né? E assim, o primeiro set dele foi ótimo, 6-1, mas o segundo ele acabou tendo aí seus probleminhas, mas acabou levando a partida e vai enfrentar o Medvedev, que obviamente é o grande favorito, o russo, porque vem jogando bem melhor. Mas vitória é vitória, é importante mais uma vitória dele no ano. Ele que deve jogar um torneio antes de Roland Garros, vale lembrar isso. E assim, não defende pontos em Roland Garros. Quando ele chegar na gira de grama, aí a situação começa a apertar, porque é aí que ele vai começar a defender pontos de verdade. No momento, eu acho que ele não tá nem no top 70 da corrida para Turim. Isso mostra o quão grave é a situação. Tipo, se ele perde os pontos lá em Montreal, né, que nesse ano vai ser acho que em Toronto, né?
Aí, meu amigo, pô, a atuação do ranking dele vai lá para baixo. Esses 1.000 pontos estão sustentando ele no top 30 e ele precisa converter aí os jogos que ele vê pela frente, resultados, principalmente esses mais acessíveis. E vai ter que ganhar mais jogos grandes e vai ter um jogo muito grande pela frente, né? O Alcaraz enfrentou o Dusan Lajovic, venceu 2-0, duplo 6-3, na vitória relativamente tranquila. O Dusan Lajovic é um tenista perigoso quando está confiante, é um bom jogador de saibro, mas o Alcaraz é muito superior em termos de fisicalidade e até mesmo técnica, né? E tem muito mais intensidade e volume, isso importa bastante no saibro quando você sustenta esse jogo bem. Então, uma boa vitória aí para o Carlos Alcaraz e afastando muito esse questionamento se ele estava bem fisicamente para o torneio. Me parece estar muito bem. A gente teve o Stefanos Tsitsipas vencendo o Alexander Miller por 2-0, 6-2, 7-6. Segundo set mais complicado, mas uma boa atuação do Stefanos. O Alexander Miller é um tenista muito perigoso no saibro, mas vamos ver agora contra o Arthur Fils, porque esse é um tenista que incomoda muito mais o Tsitsipas. Bolas pesadas no backhand tem sido um pesadelo para o tenista grego. Laszlo Djere atropelou o campeão do Challenger, se não me engano, de Estoril, que é o Alex Mikkelsen, né? E assim, acho que foi Estoril, né? Porque Province foi o Borna Coric contra o Wawrinka. E assim, 6-0, 6-3, não esperava esse tipo de resultado, mas é aquela questão, o Alex Mikkelsen é um cara que bate muito firme na bola e ele é um cara que tenta ganhar pelo volume, pela intensidade, ele lembra bastante até o João Fonseca nesse aspecto, eu acho o João melhor, mas a questão ele tem esse volume todo e não é um cara que varia muito bem, e no saibro essa estratégia vai ter muita efetividade se você está acertando o tempo de bola e colocando bola em quadra. Quando você está errando um pouquinho, um cara como o Jerry, que sabe se defender e sabe colocar a bola do outro lado, vai acabar te incomodando muito, foi o que aconteceu. Essa vitória é bem surpreendente pelo placar, 6-0, 6-3. O Lorenzo Musetti venceu o Otto Virtanen por 2-0, 6-3, 6-2, uma vitória bem maiúscula do Musetti. Tá jogando muito o Lorenzo Musetti. Ele agora é 9 do mundo, vai subir mais no ranking com muitos méritos. Jogando uma barbaridade o Lorenzo Musetti. Esse ano é um ano de top 10 claro do tenista Lorenzo Musetti e voltamos a ter um representante de backhand com uma mão no top 10. E que jogador, hein? Completo demais e finalmente parece ter evoluído na barreira física e também na barreira estratégica. Acho que taticamente ele tem ficado cada vez melhor e acho assim, ter usado os recursos dele com cada vez mais inteligência e excelência. Óbvio que ele tem semifinal de Wimbledon para defender, mas olhando para o que ele é como tenista hoje, é cada vez mais provável que ele tenha condições de defender essa pontuação. Daniil Medvedev venceu Cameron Norrie por 2-0, 6-4, 6-2. Medvedev produziu 14 breakpoints, aproveitou 4, teve um breakpoint contra e não soube defendê-lo. Mas a verdade é que ele montou nos games de saque do Norrie, né, com 35% de pontos de segundo saque para o britânico no jogo todo e 61% com o segundo. O Medvedev 63% com o segundo saque, ou seja, até com o segundo ele estava ganhando mais que o Norrie com o primeiro. Assim, o Medvedev obviamente é um jogador melhor do que o Cameron Norrie, mas na fase que o russo tá, né, não é um ano bom para ele obviamente não é um cara que a gente está garantindo aí que vai conseguir todos esses pontos. Então assim, ele ter conseguido essa vitória, esse tipo de performance é bem animador. Hugo Humbert acabou desistindo, estava levando 6-3, 4-0 do Coretan-Muté, deve estar com algum tipo de desconforto físico, mas saibro não é a praia do Humbert. E assim, teve até uma discussão minha lá no Twitter, né? Um cara me xingando porque eu critiquei o João Fonseca por estar sendo agressivo demais, né? Ele falando lá que eu sou burro de achar que alguém não muda o estilo de jogo, né, a forma de jogar quando vai para outra superfície. Eu acho que essa pessoa nunca viu o Gumbé jogando. E assim, esse é outro tipo de jogador que a gente fala, funciona e não funciona. Por isso que o cara consegue uma vitória contra o Alcaraz, depois leva um duplo 6-2, por exemplo, como aconteceu para o Zverev, porque é um jogo muito baseado, corta tempo de reação, parte para o ataque o tempo todo, joga reto o tempo todo. E jogar reto não é a fórmula do saibro, mas é o que o Humbert faz. E o Humbert quase ganhou do Casper Ruud de Monte Carlo no ano passado, jogando dessa forma. Então assim, ele é um tenista que joga reto pra caramba, né? E ele não muda a forma dele jogar independente da superfície, seja na grama, seja na quadradura, seja no saibro. Então assim, tem tenista que vai impor a forma dele jogar o tempo todo, não sai da zona de conforto. E tem gente que é turrão, que não aceita isso. E o João Fonseca, vamos falar, velho, vocês concordam comigo? Ele tá jogando diferente agora no saibro do que ele jogou lá, por exemplo, em Indian Wells, Miami, entende? É a mesma coisa, gente. É a agressividade,
é ir para a bola o quanto antes, tentar cortar o tempo de ação, sufocar o adversário por volume. Sabe por que lá estava funcionando? Porque quadradura esse jogo machuca mais. Por que não está funcionando agora no Saibro? Essa mesma formuleta no Saibro machuca menos e te dá mais erros não forçados e menos winners. É lógica. E o cara vai falar que esse argumento é raso. Mas fazer o quê? O Kopriva venceu o Sebastian Baez. O Baez também eu te falar, né? É um leão no fevereiro, né? Lá no Saibro, aqui sul-americano, ele joga muito, mas como some, né? Porque assim, eu não tô exigindo que ele ganhe de um top 10, né? Mas o Kopriva, que veio do qualificatório, tipo, 92 do mundo. 6-3 pro Baez no primeiro set, depois um duplo 6-4 pro Kopriva. Não ajuda o fato do Baez também ser longe de ser um grande sacador, né? Isso atrapalha demais o cara. Mas de qualquer jeito, mais uma derrota precoce aí para o Baez, que não faz uma boa gira de saibro na Europa, né? Outro jogador que, assim, morreu depois de fevereiro, tenisticamente falando, é o Denis Shapovalov, né? Criou expectativa, ganhou um ATP 500, aí a gente lembra que ele é muito raso taticamente, aí a gente pode falar, né? E o Galbas, tenista da Bulgária, né, eu acredito, a Letônia, né, Letônia, eu confundo essas bandeiras, não sei porquê, eu tô errado, porque elas não são parecidas, né? Mas assim, o tenista da Letônia, o Lituânia, nossa Deus, a Letônia também não é a mesma, nossa Deus, eu sou bom, eu li a GeoAtlas pra caramba, gente. O Vilos Galbas ganhou 3-6-4 do Shapovalov. Olho nesse tenista, 20 anos de idade, vem ganhando muitos jogos, é bem habilidoso e deu um baile em cima do Denis Shapovalov. O melhor jogo do dia, sem dúvida, foi Holger Rune e Francisco Começanha, 2 horas e 57 de um altíssimo nível de tênis. No primeiro set talvez o Rune não jogou tão bem assim, mas de qualquer jeito, assim, foi um jogaço de tênis. E assim, o Francisco Começanha vai, assim, lamentar as oportunidades perdidas, né? Foram muitos breakpoints, só que a maioria lá no primeiro, no último set, mas a questão é que a gente vê o jogo como aconteceu no último set, ele produziu 10 breakpoints, e o Rune salvou 9, e o Rune produziu 7 breakpoints, e o Começanha só salvou 5, né? Um jogaço de tênis, mas a vitória vai para o Holger Rune, 3-6, 6-3, 6-4. Eu gosto muito do Começanha, tá jogando um baita tênis, e é um cara que eu gosto muito de ver a intensidade, a luta, e acho que ele não é só um cara que passa pro outro lado. Eu gosto dos recursos ofensivos dele, e acredito que ele, se conseguir melhorar essa questão do jogo direto dele, saque, definições, ele tem condições de subir ali para ser um cabeça de chave. Quando de cabeça de chave, 32 do mundo para cima, né? Jack Draper tá jogando muito, é um top 5 atualmente, né? 6-1, 6-4 para cima do Darderi, e teoricamente a pior superfície pro Draper, né? A quadra de saibro. A quadradura, para mim, Draper é top 4 atualmente. Quadra de grama, potencial de top 4, né? No saibro é um top 8. Não vou colocar desse jeito, né? O cara tá chegando à final, o cara tá indo bem em todos os torneios que tá jogando, né? É impressionante o ano do Draper. Esse é um tenista que tá a gosto de ver jogando pela inteligência emocional e estratégica, como eu gosto de dizer, né? Porque é um cara que é muito convicto do que tem que fazer dentro de quadra, tem ótima leitura de jogo e ele sabe usar os recursos dele muito bem, se apressa muito pouco dentro de quadra, tem um time para ir para ataque muito bom. Então assim, é lindo ver o Draper jogando tênis, porque muita gente fala, essa nova geração é só pancadaria, né? O Sinner, o Alcaraz, bate na bola. Olha o Draper jogando, joga demais, um baita tenista, né? É legal ver ele saudável e jogando bem consistentemente. Alexander Zverev venceu Camilo Hugo Carabelli por 2-0, 6-2, 6-1. Vamos ver o Sasha, né? Tá aí com o número 2 do mundo, mas o número 2 bem culposo até agora na temporada, né? Tudo bem que aí tem todos os pontos que ele defende uma final lá em Roland Garros e defende o título de Roma, né? Então assim, o Zverev tem muita coisa em jogo, capaz de ganhar Roma, ele já provou que é, né? Tipo, ele já foi campeão de Roma, é o atual campeão, mas vamos ver o que ele apresenta pra gente aí amanhã, né? Porque realmente não tem sido o melhor de Alexander Zverev, a gente sabe que ele pode produzir bem mais, né? É assim, os jogos que teremos amanhã. Fabian Marozsan e Andrei Rublev, é o jogo que abre a programação. Leonard Thiem e Thomas Mahat. Matteo Berrettini e Jacob Furley. Sebastian Hoffner e Francis Tiafoe. Tommy Paul e Roberto Bautista Agut. Esse jogo aqui vai ser legal. Alexander Bublik e Casper Ruud. Alexander Vukic contra o Sebastian Korda. Pedro Martinez contra Hubert Hurkacz. Taylor Fritz vai enfrentar o Marcos Giron. Francisco Cerúndolo contra Nicolas Jarry. Esse jogo, hein? Jesper de Jong contra Alejandro Davidovich Fokina, Jakub Menzik contra Matheus Gigante, Ben Shelton contra Jaime Munar, o Félix Auger-Aliassime vai enfrentar o Thiago Wilde,
Luca Nardi enfrenta Alex de Minaur e para encerrar a programação, quadra central, às 2 da tarde a programação oficial, Jannik Sinner e Mariano Navone. Então, Jannik Sinner volta às quadras de tênis amanhã e volta em casa, volta aí em Roma. Então, vamos ver aí se Jannik Sinner performa bem depois aí de tanto tempo parado desde o Australian Open sem jogar uma partida oficial. Não vou dizer que sem jogar tênis, porque ele estava treinando boa parte desse período, mas de qualquer jeito, Sinner, e voltou mais forte fisicamente, com mais massa muscular. Isso, assim, para quem teve a situação dele, né, acusado de doping e tudo isso, né, voltar mais musculoso só vai levantar minha teoria. Assim, não tô falando que é isso, até porque é aquele negócio que estava para ele era ficar na academia, se fortalecer fisicamente, e é o que ele fez, né? Vamos ver o que isso influencia no jogo dele. Só falta ele estar acelerando os golpes ainda mais do que já acelerava. E assim, já era um míssil os golpes do Sinner. Imagina agora se ele está mais forte fisicamente. Então, curioso para ver. Será que Jannik Sinner vai voltar jogando o nível de tênis que estava no início do ano? O cara parecia imbatível jogando lá no Australian Open. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.